Por onde que a gente começa? Canadá. Quando é que foi que o Canadá virou um sonho para mim? Eu acho que foi bem que provavelmente no começo de 2015 que eu comecei a sentir essa vontade maior de sair do Brasil e ir para um país que oferecesse oportunidade para brasileiro principalmente se estabelecer de forma permanente, sem ter que ficar preocupado com o status. E acho que como a maioria das pessoas, a gente sempre pensa primeiro em Estados Unidos, porque a gente tem um parente, um primo, um amigo que foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Mas eu acho que, bem provavelmente assim, em janeiro, fevereiro de 2015, eu estava pesquisando no YouTube sobre países, lugares que você pode ir. E provavelmente eu caí num vídeo dos irmãos Prezer, onde eles falavam sobre vistos que você pode tirar, oportunidades para brasileiros virem para o Canadá estudar e trabalhar. E aí, quando eu vi que, especificamente o Canadá, ele tinha mais oportunidade, por exemplo, Estados Unidos, dentre outros países, eu falei, Canadá então, vamos pensar em como é que eu posso criar um plano de ação para sair do Brasil e migrar para o Canadá. Nessa época eu já estava pensando nisso, porque eu nunca queria sair do Brasil especificamente para passar 1 ano, 2 anos, só estudar ou só trabalhar por um tempo e voltar. Então, provavelmente naquela época, eu analisando a minha realidade de ainda ser um adolescente, não ter emprego, não saber inglês ainda, não ter dinheiro, não ter basicamente nada, eu comecei a desenhar de forma bem simples, eu diria, um plano de ação para aprender o inglês nos próximos anos, juntar dinheiro, mas eu ia ter que começar a procurar emprego ou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e entender por qual caminho que eu iria especificamente para o Canadá, porque você pode vir para cá como um intercambista, e aí eu vou chegar nesse ponto da história em um momento. Eu vim para cá pela primeira vez como intercambista, você pode estudar, você pode conseguir visto de trabalho direto, tem gente que consegue vir já como residente permanente, mas eu sabia que a minha realidade não ia me permitir fazer isso, e aí o que eu fiz? Provavelmente eu estava no 2º ano do ensino médio, eu tinha bastante tempo livre, eu decidi começar a estudar o inglês, mas a sério, eu acho que a maioria dos adolescentes sabe aquele pouquinho do verbo to be porque aprendeu na escola, mas eu falei, preciso começar a estudar de forma séria. E aí eu comecei a fazer lista de verbos, de palavras e tentar memorizar aquilo com caderno, folha, lápis e aplicativo de celular, eu acho. E aí eu, na época, sabia formatar computador. Aí eu comecei a pegar mais computador para formatar, eu sabia Photoshop. E foi mais ou menos nessa época que eu levei a minha carreira de designer um pouco mais a sério, onde eu tinha uma fanpage no Facebook, já tinha feito pouquíssimos assim trabalhos de bico aqui e ali. E aí eu comecei a investir de forma mais séria mesmo, me posicionar como designer profissional, ir atrás de clientes, até mesmo em Vilhena, e criar panfletos, cartazes, colocar na cidade, porque eu estava focado, eu sabia que eu queria sair do Brasil, eu só não sabia necessariamente para onde que eu ia e quando que eu iria. Ia demorar um tempo, ainda tinha que terminar o ensino médio e tudo. Aí beleza, acontece que naquele ano de 2015 eu não conseguia avançar muito, porque, de novo, eu era adolescente, não tinha renda, só de alguns bicos que eu fazia, e eu não tinha inglês. Lá vai eu, então, focar nessas principais coisas, para no ano de 2016, eu, quem sabe, conseguir começar a pensar em planos de intercâmbio ou planos de estudo, tirar visto para o Canadá, para as coisas começarem a se encaminhar um pouco mais de forma concreta. E aí, acontece que no final do ano de 2015, na verdade eu não estava no 2º ano do ensino médio, eu estava no 4º ano do ensino médio. E, enfim, na escola que eu estudava, eu tinha 4 anos e tal, eu tinha que decidir qual faculdade que eu ia fazer, porque você está terminando o ensino médio, seus pais cobram de você fazer uma faculdade e tal. E aí eu descobri que eu vou embora de Rondônia para ir para o Mato Grosso do Sul para fazer faculdade, porque eu não poderia simplesmente chegar para os meus pais e falar, não vou fazer faculdade, também não vou arrumar um emprego formal, porque teoricamente os meus bicos estão me sustentando e eu vou embora do Brasil. Eles sabiam que eu queria ir embora do Brasil, mas eles não sabiam quando que aquilo ia acontecer e como que aquilo ia acontecer. Então eu decidi sair e começar a faculdade e eu ia trabalhar em paralelo nesse plano Canadá. Então nessa época eu já tinha começado algumas aulas particulares de inglês e o meu trabalho já estava se encaminhando um pouco mais. Só que foi no ano de 2016 que essas coisas engrenaram mesmo, porque como eu tive que sair da casa dos meus pais, eles não iam poder me sustentar e eu ia ter que me sustentar, eu encontrei formas de ganhar mais dinheiro ainda na minha profissão como designer. E aí eu nunca sentia necessidade assim, de trabalhar especificamente para os outros. Eu estava conseguindo fazer um dinheiro legal trabalhando em casa.
E aí eu descobri no meu primeiro mês de faculdade que eu não queria aquilo pra mim. Porque por um momento, eu não esqueci do Plano Canadá, mas eu tava começando a ficar confortável com a minha realidade no Brasil, né? Trabalhando por conta própria, ganhando um dinheirinho legal, não tendo que ser sustentado pelos meus pais, e já tinha saído de Rondônia, que, sei lá, era o ápice, assim, pra mim. Só que quando eu descobri, fazendo a faculdade, nas primeiras semanas, que aquilo não era o que eu queria fazer, e eu não me conformava com aquela realidade, eu me sentia um alienígena na universidade, eu olhava para as pessoas à minha volta e eu pensava de forma completamente diferente. Eu decido sair da faculdade no meu primeiro mês, não falo para os meus pais, aí eu decido dar mais gás ainda no meu trabalho, e aí eu começo a cogitar a possibilidade de ter uma segunda fonte de renda com curso online, criar um curso para quem também trabalha como designer, que na época eu já estava indo, como eu falei, eu já estava indo bem. E aí, na minha cabeça, a ideia é sair do Brasil o quanto antes, provavelmente em 2017, juntar o máximo de dinheiro que eu posso e melhorar o inglês. E aí eu tava já lendo livro em inglês, eu tava vendo vários vídeos e conteúdos, séries em inglês, eu me sentia relativamente falando preparado. Só que eu, na ansiedade por sair logo do Brasil, eu não poderia ficar ocioso nesse lugar que eu dividia com um amigo, né, lá em Mato Grosso do Sul. Eu não poderia voltar para casa dos meus pais e simplesmente fazer nada. Eu decido que, em vez de vir para cá de forma mais séria, ou estudando um curso de universidade, ou trabalhando, eu ia vir como intercambista, porque eu queria simplesmente sair do Brasil quanto antes. E aí eu decido no final do ano de 2016 voltar para casa dos meus pais, já com um plano mais concreto. Eu falo para eles, eu só quero ficar um tempo aí para eu poder juntar dinheiro e me planejar para poder ir embora. Aí eu volto para Rondônia, começo a juntar mais dinheiro, porque agora os meus pais me ajudam deixando morar com eles. E eu entro em contato com uma empresa de intercâmbio, na época era Egali. Eu entrei em contato com eles para fazer um intercâmbio aqui no Canadá, mas eu sabia que aquele intercâmbio, que era de 4 semanas, eu acho, era só um pretexto para sair do Brasil, conseguir tirar o visto e ter justificativa para tirar o visto e ser aprovado, e então eu ia permanecer aqui. E aí eu começo a pagar pelo intercâmbio no boleto, não tinha cartão de crédito, não tinha como parcelar no cartão de crédito, então eu começo a pagar pelo meu intercâmbio, entro em contato com outra empresa para eu tirar o visto, porque eu nunca gostei de mexer com esse negócio de visto sozinho, eu sempre tive medo de fazer alguma coisa errada e de ser recusado. E basicamente passa o ano de 2017 em que eu melhorei o meu inglês, comecei a ganhar mais dinheiro, porque o plano de ter uma segunda fonte de renda com curso online deu certo, e aí eu achei uma empresa que aceitava pagar pelo intercâmbio parcelado no boleto. Vira o ano, comecinho de 2018, eu consigo de fato sair do Brasil, meu visto foi aprovado, o trabalho estava indo tudo bem, o dólar na época estava 2,50 aproximadamente, 2,60 aqui, estava muito em conta. Então, como eu não ia poder trabalhar aqui porque eu estava como intercambista, eu falei, eu vou continuar trabalhando para os meus clientes no Brasil. E aí deu certo. Eu vim para cá, começo a fazer meu intercâmbio, porque a ideia do intercâmbio não era necessariamente porque eu precisava. Eu queria fazer, porque é uma experiência legal, você conhece gente, faz amizades, mas tu tem que ter uma justificativa na hora de tirar o visto. Você não pode só falar pro oficial, eu quero ir para esse país e passar um tempo. Tu vai ter um visto recusado. Aí eu vim, termino o meu intercâmbio, que tinha estadia também, eu tenho que caçar casa para alugar e tenho que me estabelecer, porque eu queria passar aqui um ano, se eu pudesse. Meu visto tinha duração de 6 meses, mas tinha como estender. Então, passam esses primeiros 6 meses, eu fico aqui só como basicamente turista, e meu visto tá para expirar, eu aplico para uma extensão, e aí, enquanto o governo processa a sua extensão, você tem autorização para permanecer aqui de forma legal, então para mim deu tudo certo. Mas aí chegou no final do ano, eu cheguei à realização de que eu precisava levar o meu plano de forma mais séria, porque como turista aqui tu não consegue migrar, tu não consegue, pelo menos na época era muito difícil você transformar esse visto de turismo para um visto de trabalho, um visto de estudos. Eu precisava voltar para o Brasil, para aplicar do Brasil para um outro tipo de visto, porque eu queria imigrar, ou pelo menos trabalhar aqui, né? Não ter que mais ganhar só dinheiro em real, porque a gente terminou o ano de 2018 com um dólar, acho que é 3,15, e aí eu não ganhava muito, eu ganhava assim bem, mas não tão bem que eu pudesse simplesmente me manter aqui de forma tranquila. E aí eu paro e analiso que eu gastei dinheiro pra caramba, passei um ano aqui, o que foi uma experiência legal, deu pra aprender muita coisa, deu pra decidir mesmo que era aqui que eu queria morar pelo resto da minha vida.
mas eu não poderia viver como turista para sempre. Volto para o Brasil no final do ano de 2018 para bolar um plano de ação e conseguir voltar para cá o quanto antes e dar sequência ao meu plano. 2018, o ano que eu volto para o Brasil com a meta de dar uma descansada, rever o meu plano e pensar em formas de conseguir voltar ou de forma permanente ou de forma parcialmente permanente. E acontece que no meu plano isso não incluía começar a namorar e decidir permanecer no Brasil por mais 2, 3 anos, que foi o que acabou acontecendo. Porque quando eu vim pela primeira vez, eu era solteiro, e aí é mais fácil de você se locomover, você mora em qualquer lugar, você divide moradia com qualquer pessoa. E foi a minha realidade, inclusive, no ano de 2018, perdão, no ano de 2017. Mas no ano de 2018, eu começo a namorar com a Clícia, né? Inclusive vocês já conhecem. E aí eu falo pra Clícia, eu quero voltar pro Canadá o quanto antes. Eu não vou permanecer no Brasil, eu não quero ficar no Brasil. Se você quiser ir comigo, eu te espero terminar a faculdade, que ela tá fazendo faculdade. E a gente vai pro Canadá assim que você terminar essa faculdade. E aí a gente já de cara decide seguir com esse plano. Foi por causa desse motivo que eu estava morando em Goiânia durante todo esse tempo, né? Não tinha parente, não conheci ninguém lá, a não ser a Clícia. E acabou que a gente ficou mais tempo em Goiânia do que a gente imaginava, porque teve a pandemia, que atrasou a formação da faculdade da Clícia, e depois que a pandemia acabou, depois que a Clícia se formou, a gente não conseguiu estar com tudo pronto para ir embora. Então a gente estava trabalhando no inglês, a gente estava trabalhando nos documentos que a gente tinha que tirar para a gente conseguir tirar outros tipos de visto para vir para cá. Mas aconteceram muitas complicações, a realidade é essa. Eu estava com um negócio bombando na pandemia, depois que a pandemia acabou o negócio já não estava tão bombando igual estava antes, e aí a minha ideia de vir para cá e continuar trabalhando com os meus clientes do Brasil, como designer, tendo a segunda renda com os cursos, ela meio que não ia funcionar mais. E aí, quando eu estava chegando perto da época da gente vir embora, a gente decide que eu vou abandonar o meu negócio próprio para eu poder vir para cá, trabalhar aqui e me manter aqui, porque fica muito mais fácil. Acho que o principal motivo que me fez tomar essa decisão foi que o dólar de 2,50, que era o preço que eu estava acostumado a pagar em 2018, para a realidade de 2028, que foi quando a gente veio, o dólar, 2022 que a gente veio, o dólar tava uns R$4, eu acho. E aí, você quase que tem que ganhar o dobro, e não somente isso, agora casado, né? Enfim, a gente tem outros tipos de despesa, não é só o que eu costumava gastar em 2018 vezes 2, acaba multiplicando por 3, por 4, é diferente a realidade. Então eu decido aplicar com a Clícia para um visto de estudos, para eu vir para o Canadá para poder estudar, e a Clícia ia poder trabalhar, porque se fosse só para os dois vir com o status de trabalhador, não ia dar certo. Não é só você ligar para o governo e falar, ei, me dá um visto de trabalho. Então você tem que ter um pretexto para vir para cá para poder pegar um visto de trabalho. Então a gente meio que tem que decidir quem é que vai estudar, quem é que vai trabalhar. E aí eu decido que eu vou estudar, não tinha ensino superior, não tinha nada, não que eu precise, mas eu falei com a Clícia, você já tem a faculdade, por que não eu estudar? Meu inglês, acho que para a universidade ele é um pouco melhor, e aí você pode trabalhar enquanto eu estudo. Então a gente aplica para visto de estudo, trabalho no ano de 2022, foi bem rápido assim o processo. Assim que o visto sai, a gente vem para cá, porque as aulas iam começar em janeiro de 2023. Então, foram anos de planejamento, conseguindo recursos, melhorando o idioma, porque se você vem para cá só como um intercambista ou turista, é bem simples, você tira um visto de turismo rápido, vem para cá e beleza. Para estudar, para trabalhar, o processo ele é mais complexo. Inclusive, eu posso falar mais especificamente sobre isso em um outro momento. Eu digo com mais detalhes sobre o processo de tirar o visto, que documentos que tem que ter, quão difícil que é, como é que funciona, porque não é fácil e muito menos barato. Você vem pra cá estudar, então tem que ter uma grana também para se manter nos primeiros meses, até você arrumar um trabalho, até você se estabelecer. Eu já falei isso em outro momento, acho que a gente já deve ter gastado eu diria que uns R$160 mil nesse processo, a gente ainda nem é residente permanente. Enfim, vai muita grana e aí é natural que demore alguns anos até você se organizar. E olha só, inclusive, falando sobre isso, eu comecei em 2015 a sonhar com isso. Então, na época, eu não tinha inglês, eu não tinha dinheiro, eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. Por isso que eu sempre reforço que é importante tu saber, eu falo isso para amigos próximos, colegas, gente que quer vir para cá, ou gente que tem
um grande sonho que quer realizar, velho, se aquilo não é um sonho mesmo para você, se não é uma coisa que você quer muito fazer, tu desiste, porque as condições elas são adversas. Os recursos eles são escassos e é tudo muito difícil. Tu tem que sair muito da tua zona de conforto para você aprender um novo idioma, fazer os testes, ir para um novo país, começar do zero. E a Cris, a gente veio para cá, a gente teve que começar em trabalho simples, que pagava salário mínimo. De forma alguma isso é uma reclamação, de forma alguma isso é um arrependimento. É a realidade. Então você tem que estar disposto a fazer essas coisas em prol de um sonho maior, que era o meu sonho, que em um momento também se tornou o sonho da Cris. Então foram basicamente 3 anos, desde que o sonho começou até eu conseguir vir para cá como intercambista, e quase basicamente 7 anos para a gente conseguir vir para cá, podendo estudar, podendo trabalhar, ficar legal e ter uma vida normal aqui sem depender de renda no Brasil ou algo nesse sentido. Então a gente está em 2025, já tem basicamente 10 anos que eu particularmente estou nessa jornada, e eu acho que se eu soubesse quando eu comecei do que eu sei hoje, dos erros que eu cometi, se eu soubesse, embora na época, por exemplo, 2017, eu estava desesperado para vir para cá, sair do Brasil logo, eu poderia ter economizado aquele dinheiro e já ter vindo para o Canadá como estudante antes, ou como trabalhador antes. Enfim, se eu tivesse tomado outros caminhos, provavelmente esse sonho teria sido realizado bem mais rápido. Mas, né, para quem gosta do processo, gosta da jornada, aprende a curtir, né, esse processo, eu acho que não é muito um problema, porque é muito aprendizado, é muita experiência legal que você passa. E poderia, né, ser mais curta essa jornada, mas está tudo certo até um momento. Eu imagino que esse sonho ele se concretiza no ano de 2026, né? Enfim, fé no pai que o visto de residente permanente sai. Mas acho que essa história de como é que o Canadá surgiu e como é que a gente chegou até aqui, mais ou menos se resume assim. Eu poderia falar mais 20 minutos sobre episódios que aconteceram, tomadas de decisões que aconteceram, mas no geral é isso. Em 2015 vem o sonho, e aí você começa, de cara você entende que você tem que ter dinheiro, tem que ter inglês. Então você passa anos trabalhando nisso, criando formas de você ganhar mais dinheiro, formas de você melhorar o seu idioma. Aí eu venho para cá como turista, volto para o Brasil, melhoro esse plano juntando mais dinheiro, melhorando mais inglês para poder voltar para cá como estudante, porque isso é o pretexto para você poder trabalhar aqui, porque é com experiência de trabalho que você imigra com mais facilidade, que é o nosso grande objetivo, né? Não é só morar aqui, é poder morar aqui e não ficar preocupado com o status. Então esse é o nosso status atual. A gente pode trabalhar, a gente está tranquilo aqui até 2027, o plano é que em 2026 a gente consiga finalmente os nossos vistos de residente permanente. Não depende tanto da gente, depende parcialmente, 50%, os outros 50% depende do governo. Mas é isso, eu não sei exatamente em qual vídeo que você me conheceu, onde é que foi que você abriu meu canal no YouTube pela primeira vez, mas enfim, se você quiser saber de forma mais aprofundada sobre esse momento específico no qual a gente está vivendo agora, eu gravei um vídeo documentando os últimos 18 meses, em que alguns problemas surgiram, eu precisei aprender francês, a gente teve complicações com o nosso status de trabalhador aqui. E aí você pode assistir esse vídeo. Eu deixei o link na descrição e pode assistir, comentar depois se você curtiu. E aí se tiver mais coisas que você queira saber, mais perguntas, especificamente perguntas sobre algo específico do vídeo, você pode perguntar também e pode ser que isso vire tema para próximos vídeos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você realmente estava interessado, então muito obrigado e acho que a gente se vê no próximo vídeo.